Que o Senhor dê um feliz ano todo, um feliz ano todo a cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, da família que o Senhor nos deu. Como eu desejo isso para a minha família de sangue, eu desejo isso para os meus irmãos em Cristo Jesus, a família que o Senhor me deu em Cristo Jesus, e glória a Deus por isso. Que bom que iniciamos um ano com saúde, e eu acho que nos últimos 2 anos, todos nós começamos a valorizar mais ainda a saúde, né, irmãos? Que bom poder acordar de manhã, que bom ter saúde física, que bom ter saúde mental, que bom ter saúde emocional. 100% ninguém tá, né, irmão? Que ninguém é tão equilibrado assim, né? Todo mundo tem uma roda meia torta, assim, que puxa para um lado, para o outro, né? Mas o Senhor tem nos sustentado, e isso tem nos trazido alegria e gratidão. Gratidão foi o tema que nós falamos em dezembro. Em dezembro nós lembramos de tudo que o Senhor conversou conosco o ano todo, de janeiro até novembro. Em dezembro nós lembramos de tudo que o Senhor falou conosco e recordamos como que é bom ter um pastor que está conosco todo o tempo. Eu não posso estar com você o tempo todo. Aliás, às vezes eu não estou nem comigo mesmo o tempo todo. E que bom que o Senhor está com você o tempo todo. Há momentos da nossa caminhada que nem você se entende, nem você sabe o que você está passando. Você só está passando, nem você entende direito o que está acontecendo. Nós somos assaltados, irmãos, por pensamentos, por emoções, por sentimentos, por desejos, que você fala, mas isso, de onde veio isso? Estou surpreso comigo mesmo. E quando nós estamos em condições como essa, lá está o bom pastor conosco, cuidando de nós, andando conosco, nos instruindo. E em dezembro nós lembramos de como o Senhor foi bom conosco o ano todo. E iniciamos esse ano, irmãos, pensando nesse tema que é tão importante para nós, que é continuidade do tema gratidão, que é olhar para a vida pensando nela como a nossa exposição à existência. O nosso tema é ressignificando a vida através do sofrimento. É o tema desse mês, ressignificando a vida através do sofrimento. E estamos nos baseando ou estamos caminhando a partir do livro de Jó, mas não só do livro de Jó. Tem uma série de textos bíblicos que nós vamos caminhar juntos esse mês e pensar sobre isso. Mas a nossa reflexão é a partir, irmãos, da compreensão de que eu e você estamos na vida. Nós estamos na vida. E eu lembro quando eu era jovem, eu aprendi muito cedo, eu li um livro, eu não lembro exatamente o tema do livro, mas esse livro ele falava um pouco sobre por que o crente tem que sofrer tanto. Então, eu quando era criança, eu aprendi com os meus pais o Evangelho, recebi o Evangelho. E o Evangelho que eu recebi dos meus pais era um Evangelho simples, muito parecido com o que a gente prega aqui, o que a gente chama de feijão com arroz, simples, mas que sustenta. Só que eu entendia, eu aprendia que o crente sempre estava sendo provado. Então Deus está te provando. E como a gente sempre foi pobre, parecia que a gente não saía da prova nunca, porque tudo tinha falta, a comida era racionada, a roupa era racionada, o sapato, o tênis, o calçado, tudo era racionado, né? Então esse negócio de racionar tudo, a gente foi crescendo com isso, mas com essa sensação de que tudo tem limite, tudo está muito medido, muito racionado. Então, mãe, não, Deus está provando a gente, então tá bom, mas que Ele gosta de sentar o rei em nós, Ele gosta, que a gente não sai da prova nunca, é só prova, e problema, e dificuldade, e limitação. Quando você é criança, irmãos, isso você tira de letra, né? Você está correndo na rua, com pouca roupa, come a hora que dá, mas é festa, né? Aí você vai crescendo, vai assumindo um pouco as responsabilidades, mesmo novo, muito novo, você vai assumindo, né,
você vai percebendo as aflições da família e você quer interferir, né? Você fala, poxa, eu queria ajudar, e como é que eu faço isso? E aí a gente começou também a ir trabalhar cedo, ir para a rua, vender qualquer coisa, vendia sorvete. Irmãos, eu vendia tudo, e olha que eu sou péssimo em venda, eu não tenho nenhum perfil de venda, mas eu ia vender qualquer coisa, com esse negócio de eu quero ajudar de alguma maneira. Mas eu aprendi com a minha mãe e com meu pai, então essas coisas que o Senhor prova a gente, Ele cuida de nós, e não procure entender nada não, vamos andando e vamos orando que o Senhor vai mantendo. E não é que eles estavam certos, irmãos? Hoje, depois de tantos anos, eu concordo com eles, o Senhor cuida de nós, o Senhor é o bom pastor. Eles devem ter aprendido isso lá com Davi, no Salmo 23, ou no Salmo 91, eles devem ter aprendido isso com Jesus, no Sermão do Monte, quando fala para a gente acreditar que o Senhor cuida de nós, né? E Ele dá a comida, Ele dá o que vestir, Ele dá a vida e Ele dá o alimento, né? Então, e eles estavam certos. Mas na minha jornada, eu aprendi logo em seguida, eu li um livro, na década de 80, que falava muito sobre essa sensação de cansaço. O livro, eu não vou arriscar falar o autor aqui, pode ser que eu lembre, mas ele falava um pouco sobre esse cansaço de sofrer. Não, chega de sofrer. Foi um período onde a teologia da prosperidade estava começando a se alinhar no Brasil. Ela começa na década de 60, 70, fica mais forte, 80 ela já está melhor, mais forte, né? E a teologia da prosperidade, irmãos, ela vem com um discurso da negação do sofrimento. E eu li aquilo, e para mim era mais ou menos assim: bom, já que eu já realmente estou cansado com esse negócio de sofrer demais, só sofre, tem uma mensagem aqui dizendo assim: não, Deus não nos chamou para sofrer. E aí eu comecei a aprender que Deus nos chamou para sermos cabeça e não cauda, que Deus nos chamou para prosperidade, que Deus nos chamou para estar comandando, e chega de sofrer. Agora, quem é de Deus tem prosperidade, quem é de Deus tem a melhor casa, o melhor carro, o melhor roupa, o melhor tênis. Bom, eu aprendi tudo isso, para mim não resolveu nada, porque eu continuei sem o melhor carro, sem a melhor casa, sem o melhor tênis, sem a melhor roupa. E aí nós vamos caminhando, irmãos, e vamos lendo esse livro. Tem muitos livros bons, irmãos, por aí, mas tem um livro que é bom demais, é esse aqui, ó. Jesus disse assim, vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E o Senhor Jesus falou para os discípulos dele: as minhas palavras são espírito e vida. Sabe o que é isso? Não cabe num copo, não cabe num livro, não cabe numa reflexão de um dia, de 2 dias, de um mês, não cabe numa conferência, não cabe num seminário, não cabe num curso. As minhas palavras são espírito e vida. Não é palpável, você não dimensiona. As palavras do Senhor, elas vão entrando em nossa mente e vai moldando o nosso coração e a nossa vida, e vai nos ensinando a lidar com a vida como ela é. Quando a gente é jovem, eu pelo menos, nunca pensei em morrer. Hoje eu já penso bastante que eu vou morrer. Tenho 54 anos e já fico pensando, daqui a pouco eu vou bater as botas. E eu preciso pensar nisso. Quando a gente é jovem, você é imortal. Sua mãe fala, você dá um pulo, dá um salto, corre, brinca. Ela fala, cuidado, cuidado com o que você faz, cuidado com esses pulos que você está dando, cuidado com essas brincadeiras. Quando você ficar mais velho, isso vai cobrar de você. Ficar mais velho? Quem fica mais velho? Eu não fico mais velho, eu sou jovem. Jovem é imortal, não é assim, irmãos? Vocês que já foram jovem aí, vocês não tinham essa sensação de imortalidade? Ainda tem. Alguns ainda têm essa sensação de imortalidade. Pois é, eu não tenho mais já essa sensação. A vida vai chegando, irmãos, e nós vamos vivendo ela, e nós vamos experimentando ela na crueza dela, como ela é.
E o tema desse mês, ressignificando a vida através do sofrimento, é para eu e você pensarmos em tudo que nós temos passado ultimamente. Ninguém escreveu, a não ser nos livros de ficção, nos filmes de ficção, alguma coisa parecida com o que nós estamos passando nos últimos 2 anos, né? A pandemia, que pegou o mundo inteiro. Quando eu ouvi, irmãos, que o presidente do Santander, logo no comecinho da pandemia, morreu por causa do Covid, eu falei, meu Deus, o que é isso? Como é que um homem tão poderoso pode morrer com um vírusinho é um vírus, irmãos. Ele morreu. Quem? Um homem poderosíssimo, economicamente, socialmente, status, podia ter influência, mandar num monte de gente, acabou, um vírus veio e levou a vida dele. E eu falo isso no sentido de como nós somos isso. O que a Bíblia diz, o que é o homem para que dele se lembres? Quem é o homem para que dele se lembres? O que é a vida, senão um vento? O que é a vida, irmão, senão uma erva, que de manhã nasce, à tarde floresce, e antes do fim do dia ela murcha, e é arrancada e jogada fora, porque não serve para mais nada. O que é a vida, senão isso? E nesses 2 últimos anos, todos nós temos sofrido. E ninguém passou ileso. Alguém diz assim, não, o Senhor é o meu Deus, o que habita no esconderijo do Altíssimo, 1000 vai cair do meu lado, 10.000 à sua direita. Ok, mas o vírus veio e pá, te atingiu. Ou não? 1000 caiu do seu lado, 10.000 à sua direita, muita coisa não atingiu, mas muita coisa nos atingiu. Nós somos atingidos por crise econômica, por crise emocional, por crise financeira, por crise mental, psicológica, estrutural, espiritual, afetiva. Todo mundo foi abalado com o que aconteceu. Isso não tem a ver com você não ter fé em Deus, com você não acreditar em Deus, com você não acreditar no que a Bíblia diz. Nós acabamos, irmãos, de celebrar aqui uma irmã nossa irmã Natália. Num domingo ela estava aqui com a gente cantando. No outro dia, na segunda-feira, ela estava internada, perdendo os movimentos do corpo. Eu vou falar para vocês, irmãos, eu fiquei morrendo de medo. Medo mesmo. Por quê? Mas e Deus, pastor? Não, Deus está bem. Deus está bem, o vírus não pega Deus. Deus não tem gripe, Deus não espirra. Deus está ótimo. O problema, a questão não é Deus, a questão é a nossa irmã, que estava cada dia pior. E eu, quando falei com os pais dela, eles falaram, pastor, nós estamos esperando Deus fazer o que Ele quer, mas se o Senhor quiser levar, ela é dele, e nós já aceitamos isso. Irmãos, isso do domingo para terça-feira. Mas o que aconteceu, irmãos? O Senhor fez alguma coisa que a gente não sabe por que Ele fez, mas ela se levantou, e ela está bem. Eu estive na casa dela com a Deise, com o Benjamin. Ela está falando, está ótimo, está feliz, quer receber todo mundo, quer dar um super churrasco, e Deus ajude que venha mesmo esse churrasco. E quer, pelo menos eu sei que eu vou estar nesse churrasco. E é festa, e é alegria. E aí nós dizemos, Deus é fiel, irmãos. É verdade. Só que a outra irmã nossa, esposa do irmão Paulo, uma irmã querida nossa, não teve o mesmo milagre. E nós choramos o luto. E eu fui fazer o sepultamento dela, eu não pude nem encostar no caixão. Não podia ninguém chegar perto, nem os parentes, nem os familiares, todo mundo de longe. Abre um carro, põe num carrinho, leva o carrinho lá embaixo, vocês vão atrás, ninguém não agita, não fala nada, só nós e a família, não tinha ninguém no cemitério. Enterra e some daqui, vai embora, que tem mais gente para ser enterrado. Vocês estão entendendo o que é isso, irmãos? E Deus? Deus não é fiel? E quando Deus é fiel? Quando leva ou quando preserva a vida?
Quando Deus é fiel? Quando cura ou quando não cura? Quando Deus é fiel? Quando me permite ir visitar alguém que quase morreu e eu posso abraçar ela e ficar feliz? Ou Ele é fiel também quando eu não posso nem encostar no caixão do irmão meu que acabou de morrer? Quando Ele é fiel? Quando que o sofrimento me afeta de maneira que ele não me mata, ele não me destrói, ele não destrói a minha compreensão de Deus? Quando que o sofrimento vem a mim, de maneira que eu entenda que a vida não é só sofrimento, e Deus não está só me provando o tempo todo, mas a vida também não é a negação do sofrimento, como se o crente não sofre, é cabeça, não é cauda, conquista, tem tudo melhor, se Deus está com ele, ele tem que ter o melhor. Também não é isso que a Bíblia ensina. Quando que o sofrimento vem a nós, sem nós desejarmos ele? Irmãos, nós não desejamos o sofrimento, nós não desejamos a dor, nós não desejamos a angústia, nós não desejamos a dor, nós não queremos que doa. Mas para eu e você continuarmos na vida, nós temos que experimentar a dor, porque senão o que é belo hoje perde a beleza rápido, até que a dor me lembre como é bom ter aquilo que eu estou perdendo. Como eu não quero que doa, mas como precisa doer. Como eu não quero que o meu filho aqui, o Tiago, sofra, e eu faria qualquer coisa para que ele não sofresse, mas como ele precisa sofrer. Como que a dor pode ressignificar a minha vida, a ponto dela, o sofrimento, não fazer de mim um apático, um cascudo, insensível, um indiferente. Como que a dor pode afetar a minha vida, de maneira que ela não destrua a minha consciência de que sim, há um Deus que cuida de mim, que me ama. Sim, há um Deus que me ama, mas Ele não tem filhos prediletos, Ele não tem filhinho caçula, que Ele faz denguinho, Ele não abre exceção. Ele é o Pai que anda conosco na vida, e a vida é de muita responsabilidade, muita, não pouca. Um garoto de 13, 15 anos, eu lembro dele, irmãos, lembrei com a minha esposa essa semana, eu pegando uma bike, aquelas bikes que você imagina, né, montada em casa, super segura, e pedalando na Avenida Cupecê, no meio daqueles ônibus, pronto para morrer, pronto para perder a vida em qualquer segundo. Mas você acha que isso passava na minha cabeça? Passa hoje. Eu digo, eu era doido, e minha mãe, se soubesse isso, morria do coração. Mas essa fragilidade da vida, essa responsabilidade, que responsabilidade grande é essa de dar a vida para uma criança, e ela com 11, 12, 13 anos, sabe que responsabilidade é essa? Sabe, irmãos? Sabe? Não sabe, mas Deus deu a vida para ele. Essa é a vida, isso chama responsabilidade. Ressignificar a vida através do sofrimento é ter no sofrimento não um dardo de Deus lançado sobre você porque Ele está nervoso, bravo com você, mas é ver no sofrimento um abraço da vida, o abraço da vida. Eu não sei como é que é isso, ou Paulo fala como é que é isso, mas as mulheres que são mães podem dizer o que é isso, aquelas que sofreram a dor. Como que é esse lance de dar a luz ao filho? Minha sobrinha recentemente deu a luz ao filho dela, lá no Canadá, o Tyler, e ela decidiu fazer o parto normal. O negócio foi feio. Ela colocou a mensagem lá:
lágrimas de alegria e lágrimas de dor. Eu não quero saber como é que é isso, mas isso é um pouco da imagem que Deus dá para a gente da vida. O Paulo diz que a mulher que só, o apóstolo, né, Paulo apóstolo, fala que a mulher que sofre para dar à luz, em seguida esquece da dor por causa do filho que chegou. Bem-vindo, bem-vindos, essa é a vida. É muita responsabilidade e muita impotência, é muita coisa que você recebe e muita incapacidade de cuidar de tudo isso. É muita dor que vem, mas é muita dor que produz vida. É muita dor que chega e que dá novo significado à vida. Então eu posso receber a dor e abraçar ela apenas como um dardo de Deus bravo comigo. Eu posso abraçar a dor apenas como um ataque do Satanás, do capeta, do diabo, do não sei quem, que quer me destruir. Mas eu posso receber a dor na vida como um caminho que o Senhor está me dando, para eu viver além de mim mesmo, para além de mim, e redescobrindo o que papo é esse de vida, que eu estou nela há 54 anos e ainda não sei direito como é que é. Que papo é esse de vida, que eu estou vivendo ela e ainda não sei direito como é. Eu só sei que eu não tenho o controle dela, ela é frágil, e eu me sinto absolutamente impotente para fazer nada a respeito dela, senão o que está em minhas mãos. É sobre isso que nós estamos conversando esse mês, ressignificar a vida através do sofrimento. Vamos orar? Eu não vou pregar agora, é que agora é hora de orar mesmo, tá bom? Senhor, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nem te amar nós poderíamos, se o Senhor não nos amasse primeiro, porque nós não te conhecemos direito, Senhor. O Senhor é que nos conhece, e o Senhor é que se revela a nós, nos revelando nós a nós mesmos, quem nós somos a nós mesmos. Nós te louvamos, ó Deus, pelo seu amor que nos alcançou e tem nos conduzido na vida a caminhos de vida. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ela sim nos sustenta, ela sim, Senhor, é luz nesses dias de escuridão, de polaridades, de agressividades, de distanciamentos, de esfriamentos, de esquecimentos, de esses dias, Senhor, de afastamento das pessoas, do ser humano de si mesmo. Nós te louvamos, Senhor, pela luz da sua palavra, que tem nos mostrado um caminho seguro para andarmos, e nele nós temos recebido saúde, temos recebido paz, temos recebido cura, e temos recebido conforto quando a cura não chega, Senhor. Nós te louvamos pela sua palavra, Senhor, e pedimos que ela seja lente, que ela seja filtro nos nossos ouvidos, que ela continue sendo luz no nosso caminho, para esse ano que chegou. Nós estamos seguros de que o Senhor está conosco, mesmo sem saber que caminho nós encontraremos pela frente. Estamos seguros, ó Deus, seguros em tuas mãos. O Senhor está conosco. Como isso é bom, Pai. Nos ajude a pensarmos, ó Deus, o que o Senhor nos ensina em sua palavra, a respeito de dar novo significado à nossa vida, através ou a partir do sofrimento. Fale conosco, que estamos aqui, com nossos irmãos que estão em casa, nossos amados que nos acompanham pela internet, aqueles que acessarão esse conteúdo. Nos fale, Senhor, por sua palavra, em nome do seu Filho Jesus. Eu quero deixar um texto com os irmãos, que está no livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros antigos de sabedoria. Nos dias que nós vivemos, irmãos, na modernidade,
cada vez mais se olha para o velho com um olhar de desprezo. Eu fiz uma série de devocionais no final do ano agora, e numa dessas séries devocionais, um dos termos que eu usei foi sabedoria antiga. E a sabedoria antiga que eu estava conversando ou propondo para a igreja é essa sabedoria que estão nos livros do Antigo Testamento. Livros de sabedoria: Jó, Salmos, Provérbios e Cantares. Livros de sabedoria. Na nossa sociedade moderna, o bacana é o novo, e confunde-se o novo com sabedoria. O novo entende-se que é informação, e informação é bom, mas o que a Bíblia nos ensina é que sabedoria é a informação aplicada na vida. E às vezes eu posso ter muita informação e não tenho maturidade para aplicar a informação na vida, e ela fica sendo só informação mesmo. Mas a sabedoria vem naquele que tem a informação e aplica ela na vida. Por isso Jesus diz aos seus discípulos: eu sou o caminho. Que caminho? A palavra, o Logos. Eu sou a palavra. A palavra aplicada na vida chama Jesus. Quando eu recebo a palavra e aplico na minha vida, eu estou caminhando como Jesus, e isso é sabedoria. E essa sabedoria nós encontramos ela no Antigo Testamento, nesses livros, os livros de Jó, de Salmos, Provérbios e Cantares, e eles são ricos para nós. E vai aqui mais uma reflexão que eu e você precisamos fazer aí no decorrer do ano. Vamos buscar sabedoria de Deus, irmãos. Vamos buscar sabedoria de Deus. A palavra, ela tem luz para nós. E vamos valorizar a sabedoria dos mais velhos, daqueles que andam com o Senhor há bastante tempo. Eles podem nem saber navegar no Google, mas eles sabem andar com Deus. Isso é bem melhor. O Google é bom, mas andar com gente sábia é bem melhor. Né? A sabedoria necessariamente não estão com os velhos, mas é comum olhar para os velhos que caminham no Evangelho de Jesus há anos, encontrarmos muita sabedoria neles. E o livro de sabedoria que eu quero ler com você é o de Jó, e eu quero convidar você a ler esse mês o livro de Jó. É uma leitura rápida, trabalhosa, mas é um dos livros, é um livro muito difícil de ler, é um livro difícil, por conta da linguagem, o tipo de literatura, mas eu quero te incentivar, leia esse livro em casa. Nós vamos conversar sobre ele o mês inteiro, e eu quero ler com você a partir do capítulo 42, que é o encerramento final dessa história. Vocês sabem que Jó, antes de ler, só para introduzir, vocês sabem que Jó era um homem íntegro. Vê o currículo dele: íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O cara justo, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Você está enquadrado aí nesse currículo? Íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Esse cara, faixa preta. Se ele fosse um cristão hoje, a gente ia dizer: ele é um discípulo faixa preta. Esse é bom. Vem uma crise, não no mundo, na vida dele. O mundo está tudo normal, mas na vida dele nasce um buraco negro assim, que começa a engolir tudo que ele tem. Ele perde a casa, vem uma crise e destrói os filhos dele, ele perde a casa dele, ele perde todo o dinheiro que ele tinha na bolsa de valores, foi embora, perdeu o dinheiro. Perdeu o gado, perdeu os camelos, perdeu toda a fortuna que ele tinha. Ele era um cara ele era um multimilionário, irmãos. Ele era o Bill Gates da época. Perdeu, quebrou. Mas não parou por aí. A gente diz assim: o importante é ter saúde e paz. Bom, paz, vocês vão ler, vão descobrir se ele tinha paz ou não. Saúde, logo no começo, diz que ele virou
uma espécie de... Como é que é o nome daqueles morto-vivo? Zumbi. Ele virou um tipo de um zumbi, pele e osso. A saúde dele foi embora, cheio de infecções no corpo, na pele. E a mulher dele falou: velho, chuta o balde, amaldiçoa o seu Deus e morre. Chegou, não dá, é muito sofrimento. É mais ou menos assim, ó, sua religião, sua fé está servindo para nada. Ele perdeu. E o texto nos diz que ele perdeu porque Deus tinha uma lição para ensinar para ele. E eu gostaria que você olhasse para Jó não apenas como um personagem, mas como uma figura, um ser humano, como uma pessoa. Eu gostaria que você olhasse para Jó como um modelo de ser humano, como um jeito de lidar com a vida, um jeito de viver a vida, um jeito de estar na vida. E logo em seguida começam a surgir as perguntas. E Jó então entra no conflito, numa guerra tremenda. Os amigos dele vêm conversar com ele. Os amigos dele começam a pressionar ele, porque os amigos dele tinham um padrão de pensamento parecido com o de Jó, e era simples assim: você colhe o que você planta. Se você está colhendo sofrimento, é porque você plantou coisa errada. Aí alguém dizia: mas o Jó era íntegro, reto, temente a Deus e desviado do mal. Aí os amigos dele começam a falar: não, isso é fake, isso é fake, o Jó não é isso não. Jó, você está mentindo. Você dá uma de bom, mas você não presta. Você dá com a mão e toma com a outra. Você diz que é companheiro, mas você persegue. Você é rico porque você explora os pobres. E aí começaram a sentar o pau no Jó. E são os amigos de Jó. E você diz: que amigo é esse? É amigo. Ficaram 5 dias ou 7 dias com ele, sentado, parado, sem abrir a boca. Você já ficou com um amigo seu 2 dias, quietinho do lado dele, enquanto ele está em crise, sem falar nada, só fazendo companhia? Você tem amigos seus que faz isso com você? Quando você está em crise, está numa situação difícil, ele vai lá, fica do seu lado, não abre a boca, fica só do seu lado fazendo companhia. O Jó tinha esses amigos. Só que esses amigos tinham um padrão de pensamento. E no padrão de pensamento deles é um padrão que nós encontramos no Antigo Testamento e na cultura deles da época. Simples assim. Se você recebe o bem, é porque você é bom. Se você recebe o mal, é porque você não é muito bom. E quem está mandando o mal para você é Deus. Então você não é bom, você é uma fachada, você é fake. Você tem que mudar de vida. E o Jó jura que ele não é fake, que ele é quem ele é mesmo, que ele é um cara íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas aí o que está acontecendo não bate com o discurso, com a teoria. Vocês estão entendendo, irmãos? E o Jó então entra em crise. Você entra em crise, irmãos, quando a dor bate lá na sua casa, entra em crise. Você entra em crise, tipo: cadê meus amigos? Eu não estou mais reconhecendo ninguém, não reconheço mais quem são meus amigos, não reconheço mais quem são meus parceiros, não reconheço mais quem me ama direito, não reconheço mais a mim mesmo, não entendo por que eu estou passando isso. Você nunca se perguntou: por que comigo? Por que eu? Por que eu? Por que comigo esse problema? Por que comigo essa crise? Por que comigo essa dificuldade? Por que comigo essa limitação? Por que eu nasci aqui no Brasil? Por que eu nasci pobre? Por que eu nasci nesse bairro? Por que eu nasci nessa família? Por que eu? Não é assim? E esse porquê eu é uma pergunta natural que todos nós fazemos. E fazemos essa pergunta por quê? Quando eu abro a Bíblia, eu encontro uma resposta lá no Jardim do Éden. O porquê é uma expressão de ressentimento. Eu estou ressentido. Por que comigo? Por que você me bateu? O que eu fiz para você me bater? Quando eu te vejo e você me bate e faz o mal para mim, eu pergunto: por que você fez isso comigo? Eu estou te vendo. Mas e quando isso vem de algum lugar que eu não tenho controle, eu não sei quem é, que chamam de Deus?
Por que o Deus está fazendo isso comigo? O que eu fiz para Ele? E vem uma expressão de ressentimento. E o ressentimento que se expressa é próprio de quem está indignado porque está sofrendo o que está sofrendo. Eu estou indignado porque eu estou desempregado, porque eu tive uma crise no casamento, porque eu perdi o casamento, porque eu perdi a pessoa que eu amo, o namoro, porque eu perdi saúde. Eu estou indignado porque eu perdi o dinheiro, porque eu fali, porque eu quebrei a empresa quebrou. Eu estou indignado porque agora eu estou cheio de consequências, de efeitos colaterais do vírus. Eu estou indignado porque isso me afetou mentalmente, emocionalmente, eu não consigo retomar minha caminhada. Eu estou indignado. Por que comigo? Eu estou indignado porque eu perdi alguém. Quem perdeu alguém? Por que eu perdi alguém? E essa indignação, ela acontece por uma expressão de ressentimento. Nós estamos ressentidos com Deus. Para nós que cremos em Deus, né? Estamos ressentidos com Ele. Por que comigo? O porquê comigo não é mais ou menos assim? Por que não o outro? Só que a gente não gosta. Nós somos muito pudicos, irmãos. Nós somos muito polidos. A gente não diz assim, por que não com meu irmão, justo comigo? A gente só diz, por que comigo? A questão é, poderia ser com o outro, mas veio para mim, o outro pode merecer, mas eu não. E por que nós não merecemos, irmãos? Por que nós não merecemos a dor? Porque nós somos bons. Essa é a sensação que nós temos. Nós encontramos isso no Éden. O homem, ele quer se justificar diante de Deus. Adão, quem disse que você estava nu? Ele dá uma justificativa. Mulher, quem disse para você comer da árvore? Ela dá uma justificativa. Um vai se justificando. Se justificar é o mesmo de tornar-se justo. Você está entendendo, irmãos? Quando eu me justifico diante de alguém, eu estou me tornando justo, dizendo, você está sendo injusto comigo, deixa eu me justificar. É uma expressão do meu ressentimento, porque eu estou sendo tratado de maneira que eu não concordo, e eu vou me justificar. Eu me justificar para você faz sentido, mas eu me justificar diante de Deus... Então o pensamento é, por que comigo? Você já se sentiu a vítima do universo? Tudo dá ruim para você? Só para você? Só você que quebra o pé, ou a perna, ou o braço? Só você que é mandado embora? Só você que faz um negócio e não dá? Só você que ama e não é respondido? Só você que compra e não consegue pagar? Ou compram e não te pagam? Só você? Só você que luta, chega perto e não consegue? Você já teve essa sensação ou não? Bom, o Jó entrou em crise, não entendeu os amigos, não entendeu ele mesmo, não entendeu Deus, não entendeu a criação, não entendeu o mundo, não entendeu a existência. Falou, olha, era melhor não ter nascido. Maldito o dia que minha mãe me deu a luz, eu devia ser um aborto, eu deveria ter nascido morto. Ou seja, não queria ter nascido. E isso é próprio de quem sofre a dor. É a angústia do sofrimento. E no capítulo 42, o texto diz assim, capítulo 42, a partir do verso 1. Então Jó respondeu ao Senhor, versículo 2: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, ele está falando que Deus perguntou para ele, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? E ele responde, certo é que falei de coisas que eu não entendia. Quem não entendia? O Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. O faixa preta não entendia de nada, só que ele achava que entendia. Por isso ele queria se justificar. Eu também sou assim, irmãos. A gente conhece um pouco de Bíblia, anda um pouco com Jesus, aprende um pouco com os irmãos, e logo tem um monte de pergunta para fazer para Deus.
E logo tem um monte de questionamentos para fazer para Deus. E é pecado? Não. Você pode questionar Deus quando você quiser, não tem problema. Você acha que Ele vai ficar bravo com você? Você acha que Ele vai ficar irado com você? Se você disser que não concorda com Ele, que você tem raiva dele, que você acha que Ele está errado, que Ele não sabe o que está fazendo, não muda nada. Não muda nada. Por quê? Porque quem está dizendo tudo isso a respeito dele é você, não é Ele a respeito dele mesmo. Então não faz a menor diferença. Então você quer perguntar? Pergunta. Quer questionar? Questiona. Eu faço isso, oh Deus, não estou entendendo. Aí a resposta dele para o Jó é: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Ou seja, quem é esse que está dizendo que o meu conselho, o que eu decidi fazer está errado? Quem é esse que está perguntando isso? E Jó responde: certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Na dor, no sofrimento, na angústia, a gente não quer ouvir, irmãos. A gente quer falar, gritar. Nós ampliamos um programa aqui na comuna que nós chamamos de auscultar. Auscultar é aquilo que o médico faz quando usa aquele aparelho, né, estetoscópio, para ouvir o corpo. Então ele põe o estetoscópio no corpo e ouve o corpo. Ele só chama auscultar. Ele vai ouvir alguma coisa lá dentro. E nós então esticamos um programa que nós já temos de aconselhamento na igreja, nós chamamos de auscultar, que é um convite para quem quer falar. Você quer falar? Você quer falar? Nós estamos aqui para te ouvir. Auscultar. Sem te interromper, sem julgar, sem atrapalhar você ou fazer qualquer juízo, só auscultar, ouvir você e compartilhar a palavra de Deus com você. Mas quando nós estamos na dor, nós queremos falar, esbravejar, mostrar para todo mundo que nós estamos sendo injustiçados. Ficamos muitas vezes incomodados com Deus. Quantas pessoas estão cuidadosas em não chatear Deus, mas estão ressentidas com Ele? Não vou falar nada, mas no fundo eu estou ressentido com Deus. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. E aí eu volto para o capítulo 38, e já vou ler com você. Mas quando a dor nos chega, irmãos, normalmente nós queremos respostas imediatas, rápidas, porque fazemos leitura da vida a partir do conjunto de informações que nós temos. O conjunto de informação que Jó tinha na cabeça dele, irmãos, é que alguém como ele não deveria sofrer como ele sofreu. Porque o conceito mais fundamental que se tinha naquela época era esse: o homem colhe o que planta. Isso mudou? Isso mudou? Não mudou. Esse é o conceito de responsabilidade. A Bíblia nos ensina esse conceito. Deus põe o homem no jardim do Éden e diz para ele assim: olha, cuida do jardim, use o jardim, coma do jardim, explore o jardim. Tudo que você puder tirar do jardim para a sua subsistência, não é esgotar o jardim. Você faça isso porque é para vocês, mas cuide do jardim, mantenha ele vivo. Então Deus deu ao homem responsabilidades. E eu e você, irmãos, precisamos ter isso em nossa mente sempre. Nós falamos com frequência aqui sobre isso. Quando nós vamos ao Senhor orar, é comum, quando eu não tenho muita compreensão da minha responsabilidade, eu vou com muito porquês. Quando eu tenho maior consciência da minha responsabilidade, eu vou mais silencioso para ouvir, porque os porquês eu já tenho. Por que que eu sofro? Por que que dói? Por que a angústia vem sobre a minha vida?
Alguém vai dizer, olha, tem um livro que eu li que fala sobre como você ter equilíbrio financeiro. Ok, aí você vai lá e faz um curso de equilíbrio financeiro. Nós temos um curso aqui na Comuna que vamos voltar em breve, que é o curso Crown, que é sobre finanças, a partir dos princípios da Bíblia. E ele é muito bom, e ele é útil para nós, e ele é uma bênção. Mas você faz esse curso e vai aprendendo, porque não tem botão para apertar. Você fez o curso, apertou o botão, você muda. Não é assim. Você continua fazendo coisas erradas e colhendo as consequências do que você fez errado. Você colhe, quando você trata alguém diferente de como você gostaria de ser tratado, você colhe os frutos disso. Você colhe os frutos de não estudar, de não ser dedicado. Você colhe os frutos de não ter disciplina. Você colhe os frutos de ter disciplina. Você colhe os frutos se você não se alimenta direito ou se alimenta direito. Você colhe os frutos se você descansa direito ou não descansa direito. Você colhe os frutos se você tem facilidade para se expressar e falar para as pessoas, ou com as pessoas que você convive, do que você sente. E colhe os frutos de ter dificuldade de falar isso. Algumas pessoas têm dificuldade e quer mudar isso e não consegue e sofre por causa disso. Mas é o efeito natural de semeadura. E não tem livro para você aprender que vai apertar um botão e vai mudar você do dia para a noite e tudo vai ser maravilhoso. Tem um caminho para a gente percorrer. O Jó então entende que a vida é assim, e ele então não entende o sofrimento que ele está passando. E as perguntas que ele faz ao Senhor leva o Senhor a responder para ele dessa maneira. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, lá no capítulo 38, a partir do versículo 2, Deus está falando com o Jó, irmãos, depois que o Jó ficou triste, bravo, nervoso, mordeu, chutou, bateu a cabeça, quis morrer, quis matar, ficou estressado. É estresse, irmãos. Olha, quando você lê a Bíblia, procure ler a Bíblia como lendo a vida de um ser humano. O Jó teve estresse. O Jó não era um super-homem lidando com as aflições como se nada, não, doeu. Eu imagino o Jó com problema nos dentes, com problema nos ossos, com problema de intestino, de fígado, de baço, de rim, e com vista. Ele está mal, ele dói de verdade. E não tem especialista, não tem hospital, não tem plano de saúde, não tem nada, só tem ele e ele. E ele então pergunta para Deus, ele fala com Deus, e o Senhor diz assim, versículo 2: quem é esse que obscurece o meu conselho com as palavras sem conhecimento? O Jó, irmãos, que a gente fala que é sábio, Deus fala, quem é esse que fala sem conhecimento? É tipo assim, fala aí, ignorante. Fala, ignorante. O Jó é um ignorante diante da vida. E eu e você somos ignorantes diante da vida, irmãos. A vida é mais do que nós podemos dar conta dela. Eu e você somos mais complexos do que nós podemos nos entender. Não é assim com você? Você não se entende. Eu não me entendo. Vamos entender Deus e a vida? Versículo 3: prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. Prepare-se como simples homem. O Deus o Deus eterno tem que nos lembrar quem nós somos, irmãos. Quem você é? Quem sou eu? Calma, Moisés. Você não é tudo isso. Você não toca essa bola tão... Você pensa que você é crente, é pastor, é um líder, anda há muito tempo com Jesus. Você é o quê? O Deus está chamando o Jó, irmãos, para se olhar no espelho e falar assim, menos, Jó, menos, fala mais baixo, cospe menos, grita menos. Você já viu a pessoa cheia de razão? Que fala, gesticula, cospe na hora que está falando, grita, porque ele é cheio de razão. O Senhor está dizendo, menos, Jó, menos, baixa a bola.
Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. E aí ele começa com perguntas, irmãos, que é para ensinar. Ele não quer humilhar Jó. De novo, pense em Jó como essa figura humana, que o Deus eterno está se revelando para essa figura humana, além do que essa figura humana já conhece ele. O Jó já ama Deus, mas o Jó ainda não conhece o Deus direito. Minha pergunta é: você conhece Deus direito? Você conhece Deus direito, irmãos? Quantas fórmulas eu e você usamos e que deu certo? Quantas fórmulas que eu e você usamos e deu certo? Fórmula para a gente arrumar um emprego, fórmula para resolver um problema, fórmula para alcançar uma bênção. Nós chamamos de campanha, de corrente, de sei lá, hoje já inventaram tantos nomes. E aí depois você vai lá e faz a mesma campanha, a mesma corrente, a mesma campanha, o mesmo, sei lá, o nome que dá e não dá certo. Você acha que conhece Deus? Irmãos, eu vou falar para você, o Deus que eu estou conhecendo agora é diferente do Deus de 2020. Isso quer dizer que eu tinha um ídolo na minha cabeça, eu vou quebrando ele ano após ano, dia após dia, e vou descobrindo um Deus novo, que não é novo porque ele se reinventou, ele é novo porque eu sou ignorante, não conheço Deus direito, e ele vai se revelando para mim. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Acho que isso aqui é demais. Ô Deus, eu fiz teologia, 4 anos, 6 anos, pós-graduação, mestrado, eu conheço, eu vivo. Ele fala assim: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Irmãos, como que eu e você vamos chegar diante desse Deus, ao falarmos com Ele? Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. Você sente um tom de cinismo aqui ou não? Você sente? Talvez você saiba, sabichão. Você é o que ora bastante, conhece os mistérios de Deus, revela, tem todos os dons, fala todas as línguas, manipula Deus com jejuns e orações, mostra para Deus como é que faz, declarando, determinando, como é que chamam? Tem bastante termo, que eu nem lembro mais tanto termo. Declara, profetiza. Ele está falando, você não é o sabichão? Está falando com a gente, irmãos, aqueles que temem a Ele, porque quem não teme, não teme. Está falando com quem teme a Ele, está falando com Jó, essa figura humana que teme a Deus. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. Quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? Quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Bom, aí ele vai fazendo perguntas para o Jó. E o Jó, que já está doente, que já está com dor, que já está sem filho, que já perdeu a casa, que já perdeu o dinheiro, mas que está agarrado naquela maneira dele ler o mundo e a vida e Deus. Esse Jó ainda está muito preso a esse ressentimento de que Deus foi injusto comigo. Deus não deveria ter me tratado assim. Eu sou um cara do bem, eu sou um cara bom. Eu acho que Deus é justo, mas Ele deveria ser justo no sentido de trazer castigo com quem não é bom, mas eu sou bom. E às vezes nós nos sentimos como Jó, irmãos. Pode questionar Deus, não tem problema, mas Ele vai te responder. E a resposta dele não é: ô filhinho, você está certo, faz mais uma campanha aí que eu vou mudar tudo porque você pediu. Ele vai botar um espelho diante de você e vai dizer: quem é você que está cuspindo em mim quando fala? Grita comigo como se eu fosse... Quem é você que quer me ensinar? E aí, irmão, nós fizemos assim, ó, vamos ficando menor. E ao ficarmos menor, nós não nos sentimos humilhados, nós nos sentimos amados. Nós nos sentimos acolhidos. Porque esse mesmo Deus que chama Jó
a essa reflexão é o Deus que conforta o coração de Jó. É o Deus que dá uma nova perspectiva de vida para Jó. E ele ensina uma coisa que nós encontramos já no Antigo Testamento todo, que nós chamamos hoje de graça. Se a primeira leitura de Jó era, e a Bíblia ensina isso, você colhe o que você planta, e é assim que a vida é. Agora ele vai aprender um outro conceito, que é o conceito de graça. Você colhe o que você não planta. Se no primeiro você recebe o que merece, no segundo você recebe o que você não merece. E quando eu começo a perceber o que é graça de Deus, a minha palavra arrogante de justiça, oh Deus, ela me faz menor. Ela me ajusta dentro da realidade. E ela me faz ser agradecido. E ao invés de eu dizer, oh Deus, você não está me vendo, oh Deus, você está sendo injusto comigo, ao invés de eu expressar ressentimento, eu expresso gratidão. Porque eu reconheço quem eu sou. Eu sou pó e cinza. Eu não vim à vida porque eu quis. Eu não vim à vida porque eu programei. Eu estou na vida e muito do que acontece nela está fora do meu controle. E tudo que está sob o meu controle é muita responsabilidade para mim, e eu sofro muito com isso. Por isso que o Senhor Jesus fala assim, olhem para as árvores do céu, olhem para as plantas do campo. O meu Pai cuida disso, não vai cuidar de vocês. Ele deu vida, não vai dar comida. Ele deu corpo, não vai dar roupa. Descanse nele. E ele vai nos ensinando que o nome disso é graça. Graça tem a ver com não merecimento, não mérito, não virtude. Na sociedade humana, o mérito funciona. O mérito é importante, ele funciona. Na sociedade humana, você vê que alguém tem mérito em relação ao outro. Mas em relação a Deus, que mérito eu tenho? Que mérito você tem? Não, pastor, eu jejuei, sorte sua. Pastor, não, Senhor, eu jejuei, sorte sua que você jejuou. Você jejuou para quem? Para Deus ou por causa de você? Não, por causa de mim. Então, que bom que você fez isso, fez por você. Mas Senhor, eu orei. Então, você orou por quê? Você orou para melhorar Deus ou você orou porque você precisava? Eu orei porque eu precisava. Então, que bom para você, não para Deus. Deus não mudou nada. É graça. Nós estamos diante do Deus de toda graça. E eu encerro de novo com essa leitura extraordinária do Paulo, que como instrumento de Deus nos ajuda a perceber melhor a graça. Hoje, quando eu ouço meu pai e minha mãe dizendo, filho, Deus está nos provando, eu entendo o que eles estão dizendo. É uma linguagem simples, didática, para me ensinar que Deus me prova. Mas hoje eu entendo isso um pouquinho, de uma maneira que traz um pouco mais de tranquilidade para mim e conforto. Não é só que Deus está me provando, é que eu estou na vida. E na vida, tem dia que você come picanha, tem dia que você come só farinha, tem dia que você tem picanha e não tem saúde para comer ela, tem dia que você tem muita fome e tem farinha para comer. Eu cheguei aqui de manhã, nossos irmãos estavam ensaiando e cantando aquela música que justamente fala do partir do pão. Eu falei, cheguei na boa hora. Que bom que em comunidade nós aprendemos isso com o Senhor, do partir do pão. Mas na vida, nós estamos lidando com ela. E nós festejamos alguém que o Senhor curou, e dizemos, Deus e toda a graça, nós te louvamos porque o Senhor curou nossa irmã. E choramos pela irmã que Deus levou, e falamos, Deus e toda a graça, obrigado porque o Senhor nos deu um tempo para estar com essa irmã. Console o marido dela, console os filhos dela, console a família dela. Amém, irmãos? Eu encerro lendo Romanos 8, que Paulo diz assim, sabemos, a partir do verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas. Para quê? Para formar o caráter de Cristo em mim. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Por isso que a gente se chama de irmão. Ô irmão, por quê? Porque nós temos um irmão em comum, mais velho, Jesus. E ele está sendo forjado dentro de nós, de maneira que nós vamos ficando cada dia mais parecido um com o outro, cada dia mais parecido com ele. E fomos chamados para isso. E os que predestinou, chamou, e os que chamou, justificou, e os que justificou, glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Como que aquele que deu o Filho não nos dará a provisão? Pois o Filho ele já deu, como não nos dará as outras coisas? Que diremos, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os justifica? Quem os condenará? Bom, ele diz, nada nos separará do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus. O amor de Deus está em quem? Não é só que Deus me ama, é que Deus ama o Filho dele, e por causa do Filho dele, ele vai me sustentar, porque eu agora sou irmão de Jesus. Deus não é idólatra, ele não é apaixonado por mim, ele ama o Filho dele, mas ele me fez agora filho, e como filho, ele cuida de mim. E quem me disse isso foi o meu irmão mais velho, Jesus de Nazaré. E eu descanso agora nas mãos do Senhor. O Jó, eu tinha falado que era o último versículo. Eu não menti não, irmãos, eu me enganei, me esqueci. Agora é para valer. Jó, versículo 42, verso 5. Jó diz assim, depois dele ouvir essas perguntas do Senhor Deus, ele diz assim, meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ele está dizendo, Senhor, eu não te conhecia, eu conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como diz alguns pensadores, Deus se revela nos detalhes, Deus entra pela fresta, Ele não se revela plenamente, porque é muita coisa para nós. Ele vem se revelando nos detalhes da nossa vida, Ele vem entrando pelas brechas da nossa vida, mostrando o cuidado dEle conosco, em detalhes que só você sabe, que só você conhece. Você diz assim, poxa, Deus falou comigo. Por quê? Ele me disse alguma coisa tão específica, que foi muito para mim mesmo. Ele teve um cuidado comigo numa coisa que eu pedi sozinho na minha casa, no meu quarto, que ninguém sabia. E Ele veio e é o Deus que vai se revelando a nós pelas frestas, pelas sombras, porque nós não damos conta dessa revelação. E Ele diz, agora os meus olhos te veem. Meus olhos te veem. Eu estou começando a palpar esse Deus de verdade. O Senhor nos chama, irmãos, para o relacionamento, para caminhar com Ele. O Senhor nos chama para nos curar. E através do sofrimento, Jó tem uma nova percepção de vida. Jó tem um novo olhar para a vida. Jó tem agora o mesmo Deus, mas ele olha de uma nova maneira para esse Deus. Jó agora se relaciona diferente com seus amigos. Jó agora se relaciona diferente com a sua esposa. Jó agora se relaciona diferente com os bens, com o dinheiro, com recursos, com prosperidade. Jó agora é um modelo para nós, é uma mensagem para nós, de como Deus se revela para o seu povo, e Deus está se revelando para mim e para você, e sim, é muito e muito através do sofrimento.
Deus se revela através da alegria? Claro, irmãos, de novo, nossa irmã Nath, nós glorificamos a Deus, mas antes teve a dor. Parece que a dor é um caminho natural para nós caminharmos. Então nós caminhamos nesse caminho, não como se Deus tivesse um chicote bravo, chicoteando o seu povo, mas Ele nos conduzindo na vida, e nessa vida nós desfrutamos desse Deus que a cada dia se revela para nós, como se fosse novo, amém? Eu quero orar com você, nesse meio nós vamos conversar mais sobre isso, e se você tiver dúvidas e questões, escreva para a gente, escreva no grupo do WhatsApp da Comuna, manda mensagem para a secretaria, manda um e-mail, fale comigo, ligue para nós, nós queremos conversar sobre esse mês, sobre esse tema, dar novo significado à vida a partir do sofrimento, ou ressignificando a vida a partir do sofrimento, amém, irmãos? Vamos orar. Tem doído esses 2 últimos anos para você? Tem doído? Dói, né? Mas nós estamos a cada dia encontrando um Deus novo e experimentando um Deus novo. Nós somos os velhos de sempre. Só Deus que é novo para nós, amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar? Espero ter te incentivado para você estar nesses encontros e não o contrário, e incentivar você a ler o livro de Jó. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pelo seu cuidado conosco, pela vida, pela misericórdia, por nos ajudar, Senhor, a entendermos a cada dia como somos meros coadjuvantes na vida, como estamos caminhando na vida, Senhor, andando, apalpando, ouvindo a sua voz, sentindo o Senhor pegando em nossas mãos e nos dirigindo, porque somos limitados em nosso conhecimento, e somos muitas vezes arrogantes, Senhor, e te louvamos pela sua palavra que é luz, e nos ensina a nos aquietarmos diante do Senhor, ouvirmos a sua voz, e termos certeza que o Senhor nos acolhe, nos recebe, e como um bom pastor nos pega como ovelha no colo, e nos conduz, Senhor, a caminhos, e nos corrige com a sua vara, e nos conduz a pastos verdejantes, e caminha conosco nos momentos de vale, de sombra e de morte. E sim, Senhor, está conosco quando 1.000 caem do nosso lado, 10.000 à nossa direita. Sim, o Senhor está conosco, nós sentimos o Senhor conosco, nós experimentamos o Senhor conosco. Cuida de nós, Senhor, cuide do teu filho e da tua filha, que lida, Senhor, com as consequências dessa crise que nós enfrentamos nesses anos, e com essas situações que nós ainda continuamos a enfrentar, e que isso traga um novo significado na vida dos teus filhos, e não só o sentimento, ou a impressão de que o Senhor está castigando, ou o Senhor está só trazendo dor e sofrimento para o seu bel prazer, ou simplesmente porque o irmão e a irmã, ou nós erramos ou falhamos, mas porque nós estamos na vida, Senhor, e o Senhor está nos instruindo e nos corrigindo como filhos rebeldes que somos. Oramos, ó Senhor, para que o Senhor continue enchendo nosso coração de esperança, com a sua palavra que é viva e não muda, e que alegra o nosso coração. Nos leve para uma semana abençoada, Senhor, de paz, de renovo e de alegria na sua presença, de alegria no Espírito Santo. Visita-nos, Senhor, com a sua glória, com a sua graça. Nós pedimos isso para o teu louvor, em nome do seu Filho Jesus.